o convite do Darcy é sempre um convite que a gente aceita com muito carinho, ele tem um afeto por todos nós, o Pereira Filho, então é muito prazeroso estar aqui e é uma honra estar aqui diante de pessoas que participaram da minha formação e pessoas que eu admiro desde muito tempo, então muito realmente feliz de estar aqui. O tema não podia ser um tema que eu acredite mais ou que eu trabalhe mais nos últimos anos, esse virou um lema nosso do Pereira Filho, que é a gente tentar mudar o caminhar, né, mudar a história de vida, a jornada desse paciente com câncer de pulmão, e certamente é um tema que a gente tirou um pouco do pavilhão e agora a gente está abrangendo para Porto Alegre. Existe uma ação conjunta da Sociedade de Pneumologia, de Cirurgia Torácica, de Oncologia e de Radiologia, para uma nova campanha que vai valorizar o diagnóstico precoce do câncer de pulmão. Então, certamente, estar falando aqui com os senhores também faz parte dessa nossa ideia de cada vez estar falando mais, levando mais para o público e para os médicos, a ideia de que sim, a gente pode mudar a vida do paciente tabagista em relação ao diagnóstico de câncer de pulmão. Esses são os meus conflitos de interesse, e eu queria deixar muito claro o último dado, que é, eu não tenho nenhum tipo de vínculo direto ou indireto com a indústria do tabaco, porque recentemente a gente está voltando a perceber esse contato íntimo da indústria do tabaco com alguns médicos. Para mim, não tem como falar de câncer de pulmão sem falar em tabagismo, e por tabagismo a gente entende toda e qualquer forma de consumo de tabaco, sobre qualquer versão, sobre qualquer natureza. Isso é fumar. E quando a gente olha as propagandas da década de 40, quando se falava assim, vamos diminuir o risco futuro desse paciente, usando um tipo de cigarro que vai dar menos lesão de garganta, isso não é muito diferente do que a gente está ouvindo hoje quando a gente fala, vamos fumar cigarro eletrônico e a gente diminui o risco futuro desse paciente. Seria cômico, se não fosse trágico, ver que a história se repete exatamente da mesma forma. Como é que nasceu o cigarro? O cigarro existe na América desde que mundo é mundo. Os europeus conheceram o cigarro junto com as grandes navegações, então Colombo em 1492, Pedro Álvares Cabral em 1500, e somente 40 anos depois essa droga, vamos colocar dessa forma, chegou na Europa. Portugal foi o primeiro país a fazer consumo, e o consumo naquela época era um consumo voltado para tratamento. Então, eles usavam aquela ideia dos índios como o poder curativo do cigarro, e ele começou principalmente sobre as mãos de um embaixador francês de Portugal, chamado Jean Nicot, e talvez o nome nicotina venha decorrente dele, e ele foi muito importante, porque ele levou para a França, para Catarina de Médici, que sofria de enxaquecas terríveis, e a partir daquele momento, aquela droga, aquela medicação, virou a droga da rainha, virou a erva da rainha, e o consumo se espalhou muito rapidamente. 100 anos depois, os 5 continentes consumiam cigarro. Muito pouco tempo depois, no século seguinte, todas as colônias tinham como produto principal produção de tabagismo, e aquilo ali naquela época era como se fosse ouro em pó. Era moeda de escambo para a maior parte das trocas, inclusive para escravos que naquela época eram muito utilizados. Tudo que veio depois é a história mais recente. Revolução industrial, fábricas, consumo de cigarro, grandes guerras. O kit dos soldados na Primeira Guerra Mundial incluía farda, armamento, munição e cigarro. Marketing pesado no início da década de 20, 30, 40, 50, culminou nisso daqui. Um aumento estratosférico na mortalidade por câncer de pulmão, e ninguém entendia por que tinha tanta mortalidade, afinal de contas, aquele consumo não era visto como prejudicial naquela época. Muito tempo depois, começou a se ver que sim, o cigarro era o principal fator de risco para câncer de pulmão. Começaram as medidas e a partir daí a gente vê uma diminuição desse consumo. Qual que é a nossa realidade atual em relação ao cigarro? 27 mil pessoas vão morrer nesses próximos 30 minutos por alguma doença tabaco relacionada. E por doença tabaco relacionada, a gente fala câncer, não só de pulmão, mas os outros tipos também que têm relação com o cigarro, e assim como as doenças cardiovasculares. De que se morre hoje em dia? Principal causa de mortalidade, doença cardiovascular e tumor. Em um cenário na população, isso no Brasil e no mundo, dados muito semelhantes.
E num cenário populacional que a gente sim está cada vez vivendo mais tempo, e sim o tabagismo continua como um fator predominante nos 5 continentes, naturalmente esses dados não vão mudar. A gente vai continuar morrendo por câncer e a gente vai continuar morrendo por causa cardiovascular. O que os cardiologistas fizeram? Eles foram muito felizes. Precocemente eles identificaram, sim, eu tenho fatores de risco e atuar nesses fatores de risco diminui mortalidade. Eles criaram esses protocolos específicos, eles mostraram para a população e para os médicos. Se a gente faz avaliação cardiovascular, atua nos fatores de risco, esse paciente morre menos. É muito raro que eu tenha um paciente de 40, 50 anos no consultório que nunca foi no cardiologista. E se ele não foi, ele sim está preocupado, e ele me pergunta se eu não posso fazer aqueles exames gerais de triagem, porque depois ele vai levar para o cardiologista. Os pacientes estão absolutamente convencidos de que o cardiologista muda a história de vida cardiovascular dele. E o que a gente está fazendo para o câncer? Os números do câncer são esses. Estados Unidos, câncer de pulmão, segundo tipo de câncer mais frequente, mas ele é o que mais mata. Ele mata mais do que a segunda e terceira causa juntos. Brasil, os dados são um pouquinho diferentes, certamente porque a gente rastreia pior colo uterino, certamente porque a gente rastreia pior colo. Mas a gente tem quase 30 mil mortes ano. Certamente o tabagismo é a principal causa, por isso a gente tem que falar em tabagismo quando a gente fala em câncer de pulmão. Hoje em dia a gente imagina que mais ou menos 85% dos cânceres de pulmão são relacionados ao consumo de tabaco, mas a gente tem algumas outras causas que também têm essa relação. Hoje em dia, como o professor Daci falou, se eu tenho um paciente com diagnóstico de câncer de pulmão, eu sei que a chance dele estar vivo em 5 anos é de 22%, se eu não sei o estadiamento desse paciente. E por que isso acontece? Por esse cenário que é muito triste. 75% dos pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão, eles são diagnosticados no momento que eu não posso mais submeter esse paciente à cirurgia. E no momento que eu tiro a possibilidade cirúrgica desse paciente, ele desce para uma chance de sobrevida em 5 anos que é abaixo de 36%. Aí eu começo a entender os números. O que é a jornada da doença? É o que deflagra o início do diagnóstico e tratamento. Quando a gente fala em jornada de câncer de pulmão, esse daqui é um estudo bem antigo do Medicare. O que eles fizeram? Eles pegaram todos os pacientes que tiveram diagnóstico de câncer de pulmão e foram lá para trás ver em que momento esses pacientes tiveram algum sintoma na rede que fosse atribuído ao câncer. E a gente tem uma média de 187 dias do primeiro sintoma que fez ele procurar um médico até o momento do diagnóstico. E eu ainda tenho que levar em consideração todo o tempo pré-sintomático que esse paciente já tinha doença e que ele não tinha procurado ainda no médico porque ele é assintomático. Por que se demora tanto? Eu não tenho nenhum sinal patognomônico de câncer. O tabagista ele fuma, mas ele tem medo de ter câncer. Então ele tem ainda o estigma da doença. Ele começa a ter as sensações, mas ele vai atribuindo ao fato de que, afinal de contas, ele é um tabagista. Eu ainda levo em consideração que tem muitos diagnósticos incorretos, afinal de contas, os sintomas são muito inespecíficos. Esse daqui é um colega médico, 70 anos, teve Covid. No Covid, numa época, a gente pedia muito dedímero, um dedímero muito alto, que coisa estranha, vamos fazer uma tomografia. A princípio, não tinha nenhum sintoma. Uma lesão gigantesca, inoperável, foi para rádio, quimio, imunoterapia de consolidação. E aí, quando tu espreme ele, diz, não, realmente, eu tenho uma tosse, ela tinha mudado, mas eu acho que era por causa da bronquite. E eu estava perdendo peso, mas é que eu estava trabalhando muito, Manuela. Então, assim, o tabagista, ele também vai minimizar o sintoma. Eu não posso esperar o sintoma. Para eu achar essa população é assintomática. E um dado que é muito interessante, observem, que se eu passo de um tumor que tem menos de 1 centímetro para um tumor que tem de 1 a 2 ou de 2 a 3, a cada 1 centímetro que eu aumento o tamanho dessa lesão, eu diminuo em 10% a chance desse paciente estar vivo nos próximos 5 anos. Então, eu não só tenho que fazer diagnóstico precoce, mas eu tenho que fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Eu vou estar o tempo todo brigando contra o tempo. O que a gente tem da base de rastreamento de câncer de pulmão? Os primeiros estudos, vocês lembram dessa curva exponencial da mortalidade? Os primeiros estudos antes da década de 60 eram estudos muito pequenos,
que não nos diziam realmente se valia ou não valia a pena fazer um único método diagnóstico daquela época, que era um raio-x simples de tórax. Na década de 80, de 70, surgiu um programa cooperativo nos Estados Unidos, juntou as principais universidades. Vamos fazer um estudo bem grande para tentar ver se realmente fazer raio-x e citologia do escarro muda o diagnóstico dessa doença. Na mesma época, na Europa, surgiu o estudo tcheco com a mesma proposta. Raio-x anual, citologia a cada 4 meses, tentar fazer o diagnóstico. E o que se viu de ambos os estudos? Todos negativos. Mesmo a análise conjunta de todos eles mostrou que não valia a pena fazer raio-x. Nesse momento, o raio-x ainda não foi sepultado. Por quê? A dúvida era, será que esses estudos pequenos, eles têm poder para nos dizer que realmente não vale a pena fazer raio-x de tórax? A resposta veio alguns anos depois com o PLCO, um estudo que envolveu outros tipos de câncer, não só o câncer de pulmão, avaliação de mais de 150 mil pacientes, raio-x de tórax anual versus não fazer nada, e o que se viu foi a mortalidade era absolutamente igual entre quem fazia raio-x e quem não fazia raio-x. Tá, eles viram pacientes que não eram tabagistas. Tá, vamos olhar só os tabagistas. Não fazia nenhuma diferença ser tabagista atual ou ser ex-tabagista. Naquele momento, o raio-x foi cientificamente sepultado. Ele não é uma forma de fazer avaliação e busca ativa de câncer de pulmão. No entanto, paciente de 65 anos, 20 anos maço, sem sintoma, no check-up anual, ela faz raio-x, porque a gente não faz tomografia como método de rastreamento. Exame tinha um nódulozinho bem denso, um outro nódulo denso no mediastino, provavelmente um complexo primário. A paciente foi tranquilizada pelo médico, afinal de contas eram lesões benignas. Ela ficou incomodada por aquele raio-x, foi no pneumologista, fez a tomografia, e o que o raio-x não enxergava era uma lesão que era um adenocarcinoma. Essa paciente foi operada e a cirurgia foi curativa. A gente também tem essa outra paciente que estava fazendo acompanhamento por aquela estria fibrotelectásica que a princípio não era nada. Um ano depois, ela vem para consulta com o pneumologista e sim, ela tem um câncer com N1 positivo e a gente perdeu a chance dessa paciente ser curativa. A gente tem outra paciente que vinha há anos fazendo raio-x de tórax e sim, ela tem uma lesão grande com envolvimento pleural. Eu não posso fazer raio-x. No momento que eu faço um raio-x de tórax, eu tranquilizo esse paciente, digo, teu caminho está livre, tu não tem doença, eu tiro a chance dele evitar uma situação que está ali na frente. Ele vai passar por isso. O que eu tenho que fazer é mudar o rumo dessa doença. E como é que a gente muda isso? Como é que se rastreia? Tomografia de tórax de baixa dose. Esse era o estudo que o Darcy falou, então o estudo, publicação 2011. Há 12 anos a gente tem esses dados e o que a gente vem fazendo, né? O que foi o NLST? Um estudo grande, Estados Unidos, 33 centros, mais de 50 mil pacientes incluídos, e o que eles faziam na época? Tomografia de baixa dose versus raio-x. E por que fazia-se raio-x? Porque a gente ainda não tinha os dados publicados do PLCO. Então, naquele momento, ainda se imaginava que talvez fazer raio-x fosse benéfico para esses pacientes. Os pacientes eram seguidos em 3 rounds, e o que se viu ao longo do tempo é que sim, a gente fazia mais diagnóstico fazendo tomografia de tórax de baixa dose, e a gente tinha diminuição de mortalidade por câncer de 20% e diminuição de mortalidade geral nesse paciente. Outros estudos que vieram depois mostravam de forma muito clara que sim, fazer tomografia de baixa dose impactava mortalidade nessa população. Mas será que é efetivo fazer rastreamento? Existe um dado que a gente usa quando a gente fala em rastreamento, que é o número necessário para rastrear. O que é isso? Quantos exames, quantos pacientes eu tenho que fazer para prevenir uma morte por aquela doença? Quando a gente olha câncer de pulmão, NNR de 320. Câncer de colo retal, 864 colonoscopias para prevenir uma morte. Mama, o dado é variável, vai de 465 a 1.700, porque conforme a idade do paciente, a gente tem um número maior. Então, se eu pego uma população acima de 60 anos, eu vou ter um NNR muito menor. Isso daí, por isso essa amplitude aí nesse resultado. Mas o que eu quero mostrar para os senhores
é que a gente não tem dúvida que tem que rastrear mama e a gente não tem dúvida que tem que rastrear colo. Por que a gente não fala em rastrear câncer de pulmão? Que o dado é exame disponível, exame fácil e o dado nos mostra que sim, muda a mortalidade. Só que o pneumologista não consegue fazer isso sozinho. Por quê? Porque eu preciso identificar o paciente tabagista. O tabagista está com cardio, está com gineco, está com uro, com psiquiatra. Muitas vezes ele não está com pneumologista e ele também não está com cirurgião torácico. A gente precisa da ajuda de todo mundo. No momento que todos começarem a falar em rastreamento e que a população ouvir os médicos de forma muito clara, falando sim, a gente tem que rastrear o tabagista, a gente vai começar a mudar esses números. Mas será que é possível rastrear no Brasil? A gente tem uma população com um número muito grande de doença granulomatosa. Será que faz sentido? Será que a gente não vai ter muito falso positivo nesses exames? Esse daqui é um estudo, então, que foi feito no Brasil, são 6 centros, o pavilhão participou também como centro, e o que se viu foi que o número de casos diagnosticados, 70% dos pacientes em estágio 1 e 2, ou seja, muito parecido com o que a gente via no NLST, e o mais importante que esse estudo mostrou é que o percentual de número de biópsias de 3,5% não foi maior do que nos outros estudos. Então, sim, a gente pode fazer rastreamento no Brasil, sem o impacto de aumento do número de procedimentos para doenças que não são malignas, que era nosso grande receio no momento que começou a se falar em rastreamento no Brasil. O que a gente usa para definir, para acompanhar esses pacientes? A tomografia de tórax de baixa dose, ela vem com um laudo estruturado, que assim como na mamografia a gente tem o mamorradis, na tireoide a gente tem o QRadis, no pulmão a gente tem o Langerhans. E com Langerhans eu consigo deixar uniforme a forma de acompanhar esse paciente. Então não é o eu achismo, será que esse nódulo eu acompanho com 3, será que eu tenho que me preocupar? O radiologista ele vai usar essa ferramenta, a gente vai ter um número e a gente vai se ater a esse número para oferecer o melhor cuidado para esse paciente. Quem que eu tenho que rastrear? Talvez essa seja a informação mais importante. Eu tenho que rastrear, primeiro, pacientes que eu não estou pensando em câncer de pulmão. O assintomático é assintomático para câncer. Então, eu posso ter um paciente com fibrose pulmonar, com DPOC, com qualquer outro sintoma respiratório, desde que eu não pense, não, é um paciente oncológico que nesse momento eu tenho que investigar câncer para ele. Paciente que fume mais de 20 anos maço, o que é isso? 1 maço por dia por mais de 20 anos, 2 maços por dia por mais de 10 anos. Eu calculo a carga tabágica e a partir daí eu decido, essa é uma população de risco. Eu posso rastrear quem tem menos? Podemos. Custo-efetividade maior para essa população. Os estudos foram feitos com essa população. Pacientes que pararam de fumar há menos de 15 anos. Por quê? Porque a partir dos 15 anos sem fumar, o risco diminui. Ele não vai zerar, mas ele vai diminuir. De novo, se eu estou falando em impacto populacional, talvez eu tenha que me ater a uma margem mais estreita de que para quem que eu quero oferecer esse método. Lembrando que os pacientes com câncer de pulmão, passado aqueles 5 anos, eles voltam a ser pacientes rastreáveis, afinal de contas, eles têm o risco do tabagismo e eles têm o risco de terem tido câncer de pulmão no passado. Quem que a gente não rastreia? Paciente principalmente que a gente acha que não vai ser operável ou paciente que tem dificuldade de aderir ao programa. E a adesão é um problema que agora os Estados Unidos está se deparando. Por quê? Esse daqui é uma publicação bem recente de quando eles chegaram a 1 milhão de pacientes rastreados nos Estados Unidos. E a gente observa, em vermelho são os dados atuais, em azul os dados daquele estudo NLST, tá? Que vai ser sempre nosso padrão ouro. O que se vê quando a gente avalia esse 1 milhão de pacientes? O perfil de pacientes, taxa de diagnóstico precoce, quantidade de pacientes que são operados, número de biópsias realizadas, estadiamento, os dados são absolutamente iguais. O que está mudando, pessoal? No estudo, eu tinha uma adesão de 95% e agora essa adesão caiu para 22%. O que é isso? É aquele paciente faz um ano, faz outro ano e aí ele para de fazer. Esse estudo avaliou por que esses pacientes paravam, por que aquela adesão estava diminuindo, o que estava acontecendo. E na análise, o que se percebeu? Que aqueles pacientes que faziam adesão
com centralização do sistema. O que é isso? É aquele paciente que naquele hospital, ele vai ter o pneumologista que vai dar o feedback para ele vai ter a enfermeira navegadora que vai estar cuidando dele. Se ele estava envolvido nessa zona de cuidado, era o paciente que não parava de rastrear. Então, quando a gente fala em rastreamento, a gente tem que falar em rastreamento e talvez a gente tenha que falar nessa zona de cuidado que a gente também tem que ofertar para o paciente. O que seria o objetivo do futuro? A gente transformar aquele 2575 em alguma coisa muito parecida com essa. E para isso eu vou ter que trabalhar em cima de cessação tabágica, afinal de contas é o principal fator de risco. Eu vou ter que falar em rastreamento da população de risco e eu vou ter que falar em outra coisa que é a avaliação sistemática do nódulo incidental. O que é o nódulo incidental? É aquele paciente que faz uma tomografia de tórax pós-Covid, eu vejo que tem um nódulo. E muitas vezes aquele nódulo é esquecido e ninguém volta a olhar aquela lesão. A gente não pode. Aquilo ali é uma lesão que tem que ser seguida. Há 2 semanas, retornou para mim uma paciente do pós-Covid, que tinha desaparecido, que tinha um nódulo incidental. Em 2 semanas ela foi para a cirurgia, agora ela teve o diagnóstico dela, era um adenocarcinoma, ou seja, ela não tinha nenhum fator de risco, nunca tinha fumado, e o estadiamento dela, a cirurgia foi curativa. Então, a gente não pode perder a chance de tirar esses pacientes da nossa visão direta. O que é isso daqui que eu vou apresentar para vocês? São dados lindos do nosso pavilhão Pereira Filho. Esses daqui são dados de 177 pacientes que o escritório de valor da Santa Casa rastreou nos últimos anos, né? Então, são os últimos 177 pacientes que o anátomo patológico da saída do bloco cirúrgico era relacionado a câncer de pulmão. Quando a gente fala em pavilhão, a gente fala num ambiente de 27 pneumologistas, 7 cirurgiões torácicos, 6 radiologistas torácicos, sendo 2 deles invasivos, e todos pensando todo dia em câncer de pulmão. Observem, claro, são todos pacientes elegíveis para cirurgia, afinal de contas, o anátomo patológico veio de um procedimento cirúrgico. Certamente esses pacientes estariam aqui. O que foi uma surpresa para mim foi ver a quantidade de pacientes com estadiamento 1A nesse grupo. E aí, quando a gente para por olhar de onde é que vieram esses pacientes, como é que esses pacientes chegaram, observe que 1/3 dos pacientes o pneumologista vinha rastreando dentro do ambulatório, 1/3 dos pacientes eram nódulos incidentais que não foram deixados de lado e somente 1/3 eram os pacientes sintomáticos. Então, eu não posso perder a chance de rastrear e de avaliar de forma sistemática esses pacientes. Mês passado, a gente criou um programa chamado Rastrear, que é o nosso programa de rastreamento da Santa Casa de Porto Alegre. E o que a gente está fazendo agora, o foco inicial está sendo dentro do pavilhão, junto com a equipe de check-up da cardiologia. Depois vai ser um programa que vai ser alastrado para toda a Santa Casa. E o que a gente faz é avaliar o paciente, pedir tomografia de baixa dose, esse paciente é revisto. A gente tem uma enfermeira navegadora que está fazendo toda a parte de cuidado assistencial desse paciente para que ele não perca os tempos da retomografia. E a partir daí a gente vai ter, em breve, alguns dados para mostrar para os senhores próprios do nosso programa. Então, se eu fosse fechar em 6 mensagens que eu acho as principais em relação a câncer de pulmão, a primeira é essa: a gente tem que lembrar que ela é uma causa de morte muito importante. A segunda é, o cenário é esse: se eu não fizer nada, 75% dos pacientes não vão ser cirúrgicos e a gente vai ter uma sobrevida de 22% nessa população. Eu tenho que lembrar que raio-x de tórax, ele é inaceitável, intolerável, ele é supérfluo no cuidado do paciente tabagista. Então, eu não devo fazer, a menos que eu tenha uma doença aguda que eu pense que um raio-x vai me ajudar. Mas como forma de busca ativa de doença, de avaliação clínica, é um exame que é supérfluo. O exame que a gente tem que fazer quando a gente tem uma paciente de risco, a gente pensa em rastreamento, é a tomografia de tórax de baixa dose. A população que a gente tem que rastrear, 50, 80 anos, que fumou mais do que 20 anos. É muito simples pensar quem que eu tenho que rastrear. É muito simples fazer o exame, é muito simples acompanhar esse paciente. O que não é simples é o pneumologista fazer isso sozinho, a gente não consegue, a gente não tem perna. Então, a gente precisa envolver outras especialidades, que cada um seja difusor dessa informação, amplifique esse conhecimento dentro dos seus serviços com seus pneumologistas, e aí sim a gente vai começar a mudar um pouco o que o Darcy estava falando. São 12 anos de NLST e a gente ainda não conseguiu implementar isso no Brasil.
eu acho que cabem nas mãos os números de centros que efetivamente fazem rastreamento de câncer de pulmão no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, sim, tem que se mencionar que o Hospital Conceição tem um programa lindo de rastreamento do SUS, e agora na Santa Casa a gente está iniciando os nossos programas. Então, concluo com essa frase e agradeço o convite. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, professor Darcy. É uma honra estar aqui e é a minha primeira reunião sem meu grande mestre, né? A gente normalmente fazia a última reunião de setembro, que era início de outubro rosa, com o Dr. Menck, né? Então, é a minha primeira sem ele. E como uma das, acho que única mastologista agora no grupo, uma jovem talento mastologista, me sinto com uma responsabilidade gigante. Mas me deram só 10 minutos para falar como eu abordo e onde estamos, e é muito difícil falar isso em 10 minutos, porque nós estamos falando da doença mais frequentemente diagnosticada e sendo a principal causa de morte entre as mulheres no mundo, né? No Brasil, para 2023, foram estimados 73 mil novos casos de câncer de mama, e isso representa uma taxa ajustada de 41, 42 casos a cada 100 mulheres, sendo que a taxa de mortalidade é em torno de 12, a taxa ajustada para 100 mil mulheres. Então, nós estamos falando de uma doença com uma alta incidência, maior que o pulmão, né, e que também a gente não tem métodos a gente tem a mamografia como método de rastreio, mas nos falta outras, a gente não tem coisas que a gente possa evitar além de hábitos de vida saudável. E a gente vê no mundo que a taxa é muito alta de incidência, e a gente vê que todos os países desenvolvidos, então não quer dizer que tenha relação mais ou menos em relação a países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Possivelmente, esses azuis mais fracos em países subdesenvolvidos é pela falta de rastreamento e não pela baixa incidência. Quando a gente vê a incidência entre homens e mulheres, a câncer de mama é o mais incidente. Quando a gente vê entre as mulheres, é disparadamente uma maior incidência entre os cânceres de mama, seguido pelo colo retal, com uma taxa muito menor. Quando a gente fala sobre mortalidade em mulheres, também é maior mortalidade entre as mulheres. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa conscientizar essas mulheres que o câncer de mama tem essa incidência alta e que basta ser mulher para ter risco de câncer de mama. O rastreamento é a medida mais eficaz para a gente detectar a doença em estadio inicial, né? A gente diagnosticando em estadio inicial, a gente consegue até 95% de cura, então a gente precisa atuar nisso para que a gente tenha um diagnóstico precoce. E aí entra o como eu abordo e o que se faz, né? A gente vê, saiu uma recomendação agora em agosto de 2023 da Sociedade de Mastologia, junto com Radiologia, junto com o Febraso, que então recomenda a mamografia anual de 40 a 74 anos, mais de 74 anos quando a expectativa de vida for maior que 7 anos. E a gente tem visto no consultório, que a gente segue fazendo, porque a expectativa de vida do consultório é maior do que isso. Não se recomenda ultrassonografia e ressonância como rastreio, e se indica, categoria B, o uso da tomossíntese associado à mamografia no rastreio. Que no consultório a gente consegue fazer de uma forma melhor isso, mas a gente ainda tem a limitação dos planos de saúde, que não liberam a tomossíntese de rotina. Então, a gente tem um método, em Porto Alegre, a gente tem um método acessível, mas ainda a gente não consegue oferecer para todas as pacientes. Só que a gente tem um contraste absurdo com o que se faz no meio público, né, que se faz mamografia de 50 a 69 anos de forma bianual. E eu vou mostrar daqui a pouquinho que a gente tem uma amostra
que a gente faz o diagnóstico em pacientes abaixo de 50 anos, ou seja, pré-menopáusicas, 30% dos diagnósticos são em pacientes pré-menopáusicas. Quantas deixam de fazer diagnóstico no rastreio público, né? E no rastreio público, então, é de forma bianual, não é recomendado ecografia, ressonância, então, síntese não recomendado e não sem acesso. Então, a gente tem uma discrepância enorme do que a gente pode fazer, do que é o melhor para oferecer para essa paciente e o que se faz. E que a gente tem um acesso, pelo menos nesse estudo, que avaliou 2008 a 2016, as pacientes do sistema público, eles conseguem chegar e fazer o rastreamento, até 78% das mulheres. Porém, porque a gente tem programas de mamógrafos em vans, em caminhonetes, que vão até cidades do interior, vão até cidades do interior do Nordeste, que conseguem oferecer mamografia para as pacientes. Porém, o que a gente sabe é que, ok, mamografia é rastreio, mas a gente precisa de um exame físico, a gente precisa de uma anamnese também, né? A gente precisa de um olhar, não basta somente fazer a mamografia e passar. E quem faz essa mamografia? Quem analisa, né? Está sendo bem analisada essas mamografias? O que tem passado nessa... Porque a gente consegue fazer em 78% da população, mas por que a incidência continua tão alta? Por que a gente continua pegando pacientes em estadios avançados? A gente vê esse trabalho publicado recentemente que fala do que mudou o diagnóstico em relação a antes, pré e pós-pandemia. O quanto que aumentou o diagnóstico no estadio avançado, 13 e 4, subiu as curvas absurdamente. A gente teve dados durante a pandemia, no início da pandemia, que diminuiu 70% o número de rastreio nas clínicas de radiologia. Então, assim, as mulheres, sendo privadas ou não, deixaram de comparecer, e aí a gente teve, pós-pandemia, um aumento absurdo do diagnóstico em estadio privado. A gente vê aqui um quadro aqui no saúde pública e saúde privada, um aumento no diagnóstico de estadio 13 e 4, de 9% na saúde pública e 6% na saúde privada, esse aumento diagnóstico tardio. Isso impacta muito no tratamento, na morbidade, na mortalidade do paciente. Tem uma meta-análise que mostra que o impacto do atraso de 12 semanas na realização da cirurgia em estadio 1 e estadio 2, né? Estadio 1, ele diminui a sobrevida global em 27, 30% diminui 30% na sobrevida global. Então, essa paciente deixou de fazer o diagnóstico precoce, ela demorou para chegar ela demorou para chegar para fazer o tratamento, ela demorou para fazer a cirurgia, ela diminuiu sua sobrevida em 30% quando era um estágio 1, estágio inicial que a gente fala em cura. Se essa paciente tivesse sido operada, se essa paciente tivesse tido a oportunidade de ser tratada, ela teria uma sobrevida muito significativa. Quando a gente fala em estadio 2, a gente diminui a sobrevida global em 13%. E aí, quando a paciente chega no estadio 13 e 4, já não tem diferença nenhuma se a gente operar em 12 semanas ou mais ou menos. Na verdade, normalmente ela acaba indo para tratamento complementar, com quimioterapia, mas ela já chega no estado que a gente já não é difícil a gente conseguir a cura dessa paciente. Então, a gente precisa focar no rastreamento inicial, lá no início, e a gente tem que fazer com que essa paciente chegue no hospital, enfim, no tratamento rapidamente, para que a gente consiga dar um tratamento adequado para ela. E aí, esse estudo, ele também foi publicado em 2022, ele compara a Houston, que é o pior estado dos Estados Unidos em rastreamento de câncer de mama, com três hospitais públicos da região sudeste, que é o Hospital de Barretos, o INCA e o Hospital Pinote.
E aí, eu não vou falar sobre a comparação de um outro, porque a gente tem uma população muito parecida com o pior estado em rastreamento dos Estados Unidos. Mas a gente vê pela amostra do Brasil que 33% do diagnóstico é feito em paciente com pré-menopausa, né? Então, a gente está deixando de rastrear paciente abaixo de 50 anos no sistema público. A gente está diagnosticando as pacientes chegam sintomáticas na hora do diagnóstico. 63% dos pacientes chegam de forma sintomática. Quando a gente está sintoma, a gente está falando de um nódulo de 1, 2, 3 centímetros com retração de papila, nós não estamos mais falando de diagnóstico precoce. E 63% da população chega sintomática, ou seja, ela perdeu o tempo inicial do rastreio. E aí isso corrobora exatamente quando o diagnóstico é feito, a gente vê que 68% da população é diagnóstico 2 e 3, né, na hora do diagnóstico. E aí o dado mais alarmante é o tempo do diagnóstico até o primeiro tratamento. A média no Brasil, nesse estudo, nesses 3 hospitais, é 86 dias, sendo que o tempo do início dos sintomas até ela chegar no primeiro tratamento são 321 dias, são 46 semanas. É um ano para a gente começar com algum sintoma e chegar num tratamento. Isso impacta diretamente nessa mortalidade tão aumentada do câncer de mama. Eu não falei aqui sobre métodos, sobre hábitos de vida que a gente possa prevenir o câncer de mama, os hábitos modificáveis, que é ter uma boa saúde, ter uma boa alimentação, são os principais fatores que a gente pode ter. Mas, assim, o que a gente pode oferecer, o que a gente tem que conscientizar as mulheres é que elas precisam se autoconhecer, elas precisam se tocar, elas precisam buscar atendimento, elas precisam consultar o seu ginecologista, o seu mastologista anualmente, e antes dos 50 anos, elas têm que começar mais precocemente esse cuidado, para que a gente consiga mudar essa estatística. Porque a gente não tem nenhum marcador, infelizmente ainda, a gente não tem nenhum marcador de sangue, alguma coisa que possa nos indicar que uma paciente vai ter câncer de mama. Muito se fala que a câncer de mama é relacionado a histórico familiar, só que a cada 4 pacientes, uma tem histórico familiar. 3 pacientes, elas têm câncer de mama de forma esporádica, porque elas são mulheres e porque elas desenvolvem o câncer ao longo da vida. E aí, dentro do sistema público, se criou em 2022 um Programa Nacional de Navegação de Pacientes com Neoplasia Maligna de Mama, com o intuito de diminuir o tempo entre o diagnóstico e o tratamento dessa paciente, que em 2012 já tinha feito, em forma de lei, que a paciente deveria, entre o diagnóstico e o tratamento, não passar de 60 dias. Só que isso em 2012, nós estamos em 2022, a gente quer diminuir esse tempo, só que a gente tem um tempo muito maior que acontece na realidade. Então, a gente está atrasado, não 1 ano, não 2022, a gente está atrasado 10 anos nesse tempo de diagnóstico aí, de tratamento para essas pacientes. Então, panorama geral, 10 minutos, mas muito obrigada. Eu acho que é para a gente levantar a importância da conscientização. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Me desculpe, mas eu vou falar sentado, porque eu tenho que clicar toda hora, e senão eu não consigo dar minha aula. O que temos que fazer para chegar antes do câncer? Bem, o meu tema é câncer coloretal. Esse câncer é muito frequente, segundo ou terceiro câncer maligno de frequência. Ele tem ultimamente tido uma estabilidade, mas em geral ele está crescendo em todas as partes do mundo e um aumento maior na Ásia e na América do Sul.
ele é o terceiro, quarto câncer maligno, e a mortalidade é a segunda ou terceira causa de morte. E o diagnóstico é fácil, porém tarda. Bem, no Brasil, existe um aumento progressivo nas últimas décadas e ele tem relação com o desenvolvimento socioeconômico. Zonas Sudeste e Sul são muito mais frequentes que Norte e Nordeste. Bem, então, prevenção do câncer, como eu abordo, a visão do especialista. Bem, então, o que eu quero? Bom, eu quero um diagnóstico precoce. E por quê? Porque me interessa curar. Bem, em 1966, aqui em Porto Alegre, aconteceu um congresso brasileiro de gastroenterologia. E foi na Faculdade de Medicina da URGS. E que tinha um tema principal, que era o câncer intestinal, um inquérito nacional. E o que nós tivemos, que era uma pergunta: qual o tempo perdido entre o sintoma e o diagnóstico? E esse tempo perdido era de 6 a 9 meses. Sangramento anal, alteração do hábito intestinal, anemia. Bem, mas isso não era só aqui no Massachusetts General Hospital. Em 1950, o tempo era de 6 a 7 meses. Em 76, passou para 2 meses. E um trabalho recente, 2021, do Annals of Surgery, mostrou que ainda 80% dos tumores ocorrem o tratamento em 60 dias. E vocês veem que de 2 a 6 meses ainda são 20% dos casos. Bem, este aqui é o dedo de Deus. Este aqui é uma montanha da Serra dos Órgãos, entre Rio e Minas Gerais. Esse aqui é o dedo do Teloken, ou o dedo do coloproctologista. E esse aqui é o não dedo do gastroenterologista, que não faz mais o toque retal e que prefere fazer endoscopia. Por que eu digo isso? Porque, na realidade, nós temos que, com o dedo de Deus, 40% a 50% dos cânceres do intestino pode estar na ponta do dedo, porque eles estão no reto. Então, nós temos que, do sintoma à cirurgia, há uma perda de tempo muito grande. O diagnóstico precoce fica prejudicado. Bem, os cânceres se desenvolvem de lesões que acontecem na mucosa do colo. Pequenas alterações vão se hiperplasiando, aumentando pequenos pólipos à medida que eles aumentam. Esses vão se tornando maiores, começam a haver displasias e, de repente, há as transformações por mutações com aparecimento dos cânceres localizados e, com o tempo, aumentando os pólipos, eles invadem a parede. 60% a 70% dos cânceres têm esta evolução. Tem aquelas outras lesões, são lesões planas serrilhadas, que também evoluem e têm mais ou menos as mesmas características, entretanto, existem mutações genéticas diferentes. Bem, isto é o que ocorre localizadamente. E daí o que nós temos? O procedimento cirúrgico. Então, o cirurgião chega, resseca. E esse material vai ao patologista. E o patologista, dentro de uma classificação anatopatológica originalmente de Dukes, e depois modificadas, tem os estádios A, B, C, D, ou 1, 2, 3, 4. Se está localizado o tumor na mucosa, se está na parede, se tem linfáticos, ou se tem lesões à distância. Então, isto determina o que vai acontecer. Bem, então, o cirurgião, quem é? É um médico com habilidade manual. E o cirurgião ideal é um clínico com habilidade manual, sem dúvida nenhuma. Bem, esse aqui é um quadro onde nós temos 6 situações
desde antes de 1978, 1960, 70, e depois em Oxford, Birmingham, St. Marks, na Finlândia, nos Estados Unidos, onde vocês observam que tem o JUX A, B, C e D. E se vocês observarem, desde os primórdios até agora, o JUX A é tudo parecido. O JUX B vai aumentando a possibilidade de cura a partir de 78, com tratamentos coadjuvantes, quimio-radioterapia. E o JUX C, eventualmente, um pouco de melhora também. Entretanto, cirurgicamente, parece que tudo é muito parecido. E o que ocorre de diferença? É que o JUX A é 5%, depois 20%, depois 40%, mas não muda muito. Então, do ponto de vista cirúrgico, nós temos algumas melhoras, mas não tantas como nós gostaríamos. Bem, e o câncer coloretal, qual é um dos problemas? É que ele ocorre muitas vezes diagnosticado na urgência. E quando há urgência, e 40% às vezes é desta maneira, nós temos maior mortalidade e os casos são mais avançados. E nós temos, então, um prognóstico que é muito pior. Bem, então o que nós temos? Um A pequeno, um B e um C muito grandes. E o que eu quero? Eu quero inverter essa situação. Um A muito grande, que eu curo mais, um B e um C, que são circunstâncias da vida diária. Bem, e o que eu tenho que fazer para aumentar o JUX A? Bom, eu tenho que rastrear. Então, esse rastreamento tem como finalidade aumentar muitos casos precoces e que tem melhor prognóstico e evolução. E como que eu vou fazer isso? Bem, uma maneira simples e fácil é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que poderia ser anual, mas que em alguns lugares fazem, em muitos lugares não fazem, e isso deveria estar dentro de programas públicos de Estado para o rastreamento, porque é simples e fácil. E a outra maneira são exames da sigmoidoscopia rígida e depois flexível e a colonoscopia. E esses exames endoscópicos periodicamente. Entretanto, se quisermos fazer colonoscopia em massa na população, isso vai ser custo-benefício ineficiente e vai ser muito caro e difícil. Bem, o rastreamento ele é individualizado, é coletivo. Quando ele é individualizado, ele vai acontecer nas circunstâncias do paciente de consultório e que tem, digamos assim, a possibilidade de se avaliar fatores de risco, se faz exames de imagem, se faz endoscopia. E no coletivo nós teríamos que ter programas públicos que fossem de rastreamento e que aqui não existe. Nos Estados Unidos, eventualmente fizeram. E na Europa, eles mais frequentemente fazem. Mas não é uma situação universal. E que é com o sangue oculto nas fezes. E a endoscopia ainda. Bem, a pesquisa de sangue oculto é um teste muito simples, né? E que ele é importante para a detecção precoce do sangramento gastrointestinal. E nos programas de saúde público e em grandes massas, ele é, sem dúvida nenhuma, muito importante. São dois testes, um teste imunológico e outro teste do guaiaco, que podem ser feitos com maior ou menor especificidade, maior ou menor falsos positivos. E a colonoscopia é um outro exame e que, sem dúvida nenhuma, dentro das situações de rastreamento, eu acredito que a colonoscopia é um dos exames mais importantes relacionados à possibilidade de cura do câncer do câncer coloretal. Porque ela é crucial, porque detecta precocemente o câncer coloretal. Se tem visualização direta da mucosa, se identifica as lesões, são pré-malignas ou não, às vezes lesões malignas precoces,
né? E que pode ser removidas as lesões, né? Impedindo a evolução e a transformação, né? E isso aumenta, então, significativamente as chances de tratamento muito bem sucedido e se recomenda para adultos com maior de 50 anos que faça de 5 em 5 anos, por exemplo. E, na realidade, aqueles pacientes que são chamados de risco, estes têm que ter outro tipo de situação, avaliação mais frequente, anual ou de 2 em 2 anos. Bem, o que eu quero? Novamente, o diagnóstico precoce. Bem, e qual é o papel do endoscopista, que é importante em tudo isso? Bem, endoscopista, ele vê antes, resseca antes, cura antes, repete, revisa e não deixa evoluir. E é muito importante. Aqui vocês têm algumas imagens de lesões apenas ilustrativas, né? Do cólon aqui, mais ilustrativas ainda, né? Bem, mas qual é o ideal? É não ter o câncer. Bem, então, eu tenho que prevenir. É prevenir, ver antes. Bem, então eu tenho situações em relação ao câncer coloretal que são chamadas de riscos não modificáveis. E esses são a idade, são a raça, história familiar, mutações genéticas, doença inflamatória intestinal e a microbiota. A doença inflamatória intestinal, por exemplo, é ou doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa inespecífica. Os pacientes que têm essas doenças inflamatórias e que, ao longo do tempo, são acompanhados, depois de 10 anos de doença, a possibilidade de câncer coloretal se multiplica por 10, 20 vezes, porque essas lesões são consideradas pré-malignas. A idade acima de 50 anos tem que fazer rastreamento. Entretanto, mais recentemente, nas últimas décadas, tem sido observado uma quantidade crescente de câncer coloretal em pessoas menores de idade de 50 anos, 45 anos ou menos, com cânceres que têm características de serem diagnosticados tardiamente, de serem mais malignos, maior disseminação, diminuição da resposta à quimioterapia e mortalidade muito mais elevada. Claro que o percentual desses casos no total seria de 10, 15%, mas está aumentando progressivamente. Do ponto de vista da raça, se dizia que ou os negros, asiáticos ou hispânicos teriam mais possibilidades de câncer coloretal. Entretanto, isso são os dados americanos. E se nós considerarmos ali, nós teríamos que ver assim, socioeconômico, como é que é? São piores. Tem plano de saúde? Não tem. Tem facilidades? Não tem. Tem dinheiro para pagar? Não tem. Então, há uma confusão entre raça e socioeconômico. E eles acham que talvez não haja diferença entre as raças. A história familiar é muito importante, porque onde tem a história de um câncer coloretal, tem que se procurar e pesquisar. Esse fator de risco pode ser passado aos familiares, com as mutações genéticas que acontecem com frequência. E do ponto de vista prático, a microbiota, que é a última fronteira maravilhosa que se descobriu em relação às doenças, que tem correlação com todas as doenças, né? Essa microbiota tem alguns tipos de bactérias que, não só no intestino, mas também na cavidade oral, se presentes, elas poderiam facilitar a possibilidade do câncer coloretal. Bem, esses não são modificáveis. Agora, nós teríamos que ter os fatores de risco modificáveis. Bom, e esses são a dieta, carnes, o índice de massa corpórea, obesidade, atividade física, fumo, álcool e, novamente, a microbiota.
As dietas ricas em verduras, legumes e fibras, elas favorecem o trânsito intestinal, favorecem a evacuação. Então, elas são situações que deixam menos possibilidade de desenvolver câncer coloretal. As gorduras, elas, junto com as carnes vermelhas e processadas, aumentam a possibilidade de câncer coloretal. Em algumas estatísticas, 18% dos casos de câncer coloretal estariam relacionados com o uso de carnes vermelhas e processadas. A obesidade é um dado que estaria relacionado com o aumento do câncer coloretal. Em grandes números de pacientes, né, a longo prazo, observados, por exemplo, nos Estados Unidos, 500 mil indivíduos a longo prazo, e que observou-se que o aumento de peso e situações de pouca atividade física aumentam o câncer coloretal. Há uma diferença entre homens e mulheres também nessa observação do estilo de vida. Seguindo 68 mil enfermeiras e 45 mil profissionais masculinos da área da saúde, por 25 anos, verificaram que, com as enfermeiras, a mudança do estilo de vida não modificou praticamente nada. Mas com os homens, a mudança do estilo de vida, atividade física, perder peso e ter uma dieta saudável melhorou no sentido de diminuir a situação de aparecimento de câncer coloretal. Fumo e álcool, não vou falar, porque são coisas conhecidas. E, novamente, a microbiota como um fator que tem importância e tem relação. Só que nós ainda não sabemos de maneira muito adequada quais são as bactérias que têm uma relação direta e como nós faremos para que isso não aconteça. O desenvolvimento do câncer coloretal. Bem, utopia. O Thomas More escreveu lá a sua utopia e a utopia é o não lugar. Quer dizer, é um lugar que não existe, mas eu posso esperá-lo, eu posso ter esperanças. E essa esperança, por exemplo, poderia ser a quimioprofilaxia, que nós usaríamos para não ter câncer coloretal. Existem trabalhos que mostram que a aspirina, a longo prazo, mais de 10 anos, utilizada, diminui a possibilidade de câncer coloretal em 20%. E por 25 anos usada, diminuiria a mortalidade em cerca de 30%. Só que a aspirina, numa dose de 600 miligramas por dia, que é uma dose elevada, e esses anti-inflamatórios não esteroides, eles têm problemas. Eles dão lesões gastrointestinais e dão problemas renais. Então, isso aí é uma situação assim, que ainda não se chegou a uma conclusão do que é o adequado, qual é a dose e o que nós temos que fazer. Bem, mas qual seria o ideal realmente? É dispensar o cirurgião, pois ele seria desnecessário. Obrigado. Pessoal, obrigado pelo convite e obrigado também, eu estou vendo a magnífica reitora aqui, que foi minha professora, também cruel, mas eu queria fazer uma homenagem até ao professor Cláudio, que é meu tocaio, porque ele foi muito cruel conosco. Ele perguntava, o que é isso aí? Eu digo, eu acho. Não tem achar, ou é ou é, ou é ou não é. Então essa ficou a marcação do professor Cláudio Marrone, que eu adoro muito, principalmente vendo ele lá na praia, cheio de crianças ao redor, mulheres e tal. Sem filha, esposa e outras pessoas. Sim, tem empregada ali também, tal, coisa. Pessoal, então eu vou encurtar um pouquinho, mas é uma coisa séria, não é? E o Abreu deve saber disso, que nós fomos já contemplados com entrevista lá nas rádios, quando esse cara nos ajudou, e agora tem a maçonaria nos procurando para falar no Novembro Azul. Então, eu gostaria que se olhasse isso aqui. Olha o que a uro-oncologia, o bafo que levou. Teve que se encolher.
porque agora nos guidelines que terminaram em março, e eu estava lá participando, eles colocaram a comissão da geriatria e a comissão da psiquiatria. E vocês sabem como é psiquiatria, né? É, às vezes, coisa boa, como eu fiz análise 3 anos, mas tem outras coisas ruins, não é? Eles derrubaram a parede, chegaram na uro-oncologia, e a geriatria começou a criticar os tratamentos inadequados, indevidos, para um sujeito de 85 anos, que todos vão ter câncer de próstata, irradiar, fazer tratamento. Então, foi uma guerra. E vocês todos sabem que há 11 anos atrás, aquela comissão americana que foi criada para contestar o rastreamento foi derrubada, agora depois de 11 anos, não é? Mas isso aqui, então, foi uma evolução. E qual é o foco hoje que tem o sujeito que tem câncer de próstata? Independente do que ele faça, se ele tem mais de 80, acima de 85, todo mundo vai ter câncer. Então, esse indivíduo não vai lá num médico que é dono do aparelho fazer irradiação. Ele vai passar por uma avaliação psiquiátrica e por uma avaliação geriátrica. Ver se ele deambula, se ele... Tá? Para não prejudicar a qualidade de vida. Porque esses tratamentos, às vezes invasivos, vão deixá-lo num leito, sem deambular, sem poder fazer as suas coisas e tal. Então, esse fato deste ano, de março, é a coisa mais retumbante e que está sendo de exemplo na Europa agora, de avaliar caso a caso. Não é assim, tem Gleason 4+3. Tá, ele está com 90 anos, então vamos fazer radioterapia. Mas e daí tem o cálculo, ele tem mais de 10 anos de vida? Não vai fazer, ele não vai sucumbir dessa doença, tá? E vai ficar caminhando, vai ficar segurando a urina, ele vai ter alguma ereção e tal. Então isso aqui marcou época agora nessa reunião de março, tá? Seguinte, eu achei muito bom, alguém pode criticar isso. Mas aqui o que eu quero colocar algumas coisas gerais. Todo mundo sabe que o câncer de próstata é o tumor masculino aí mais frequente, com exceção dos de pé, não é? E ele contempla mais afrodescendentes. Então, as pessoas leigas que leem assim, pô, mas nos Estados Unidos morre muita gente, deve ser erro médico, deve ser isso, aquilo. Não, mas qual é a população não caucasiana e afrodescendente nos Estados Unidos? Em março, eu participei de uma reunião e ele veio os números dos negros aqui do Brasil. A população americana, eles estão preconizando que daqui 20 anos vai passar longe né, da população caucasiana, tá? Então, por isso que lá morre mais gente, porque o afrodescendente, o êxito letal dele é antes, e a agressão da doença também, ela é intrigante. E, então, mais de 85 anos, e lá na Austrália também, eu frequento a Austrália 2 meses por ano, porque o meu filho é urologista lá, eu participo, nós temos um grupo também de WhatsApp para discutir casos. Então, é assim, segundo lugar em êxito letal. Então, não é o tumor que mais mata, não é? E perdi a conferência aí da doutora, mas deve ser o pulmão, não é? Então, não é ele é o segundo lugar no êxito letal, mas aí tem uma coisa. Aqui no Brasil, está morrendo mais gente proporcionalmente, porque nós atendemos pessoas que chegaram assim do interior, em aquelas ambulâncias, metastáticos e com outros problemas, outras comorbidades, e que não foram acompanhadas no rastreamento, tá? Nem todo câncer de próstata necessita tratamento. Nem todo indivíduo acima de 85 anos vai tratar. São casos que a geriatria colocou bem claro,
e assim com consistência, Moriguchi não está aí, né? Moriguchi? Não. Com consistência, que tem indivíduos, porque a doença é muito lenta, que não vão se tratar, que tem lá um Gleason 3+4, 4+3 não, é outra história, mas tem 3+3 já vai fazer, então o acompanhamento, esse Active Surveillance. Então, nem todo o câncer precisa de tratamento. Agora, há um aumento na detecção precoce, porque todas essas campanhas que a gente faz aí estão mudando a situação mesmo aqui no Brasil. Vê que a gente já trabalha há muitos anos nisso. Nós temos para a academia o apoio de 2 firmas aí grandes, que oferecem todas as condições de falar na firma deles para todo mundo, e uma das firmas transmite a palestra de explicação para 6 cidades no Brasil. A maior é Piracicaba. Então, a gente está fazendo a palestra aqui na firma deles, aqui no Anchieta, que é a firma que tem mais ônibus no Brasil, não é? Então, os motoristas que estão trazendo, eles só transportam automóveis. Estão trazendo automóveis do Rio de Janeiro, lá de São Paulo, Santa Catarina, vêm para cá porque daqui eles levam para o Chile, não é? Então, eles ficam 2, 3 dias, eles são obrigados a assistir isso, e ele libera lá nas outras cidades, onde tem as firmas dele, para os motoristas e gente mais simples assistir, mesmo as pessoas simples que trabalham em faxina e tal, e que isso é uma glória para nós, né, para disseminar, difundir as necessidades e tal. Eu só queria, bem ligeirinho, contar uma historinha aqui. Agora na Expo Inter veio um médico da fronteira com seu pai, que é fazendeiro, muito conhecido em toda a América do Sul, e ele é formado em Direito, mas não atua, e ele é fazendeiro. Vende sêmen de cavalo, sêmen de bois, etc., e vende muito gado para o exterior. Daí, então, fiz anamnese, e o filho dele, que é médico, é meu paciente também. Então, fiz anamnese e pedi para o filho dele sair. Né? Fica lá fora, incomodando lá alguém. Daí, então, conversei isso, aquilo, urina, tá, disúria, polassúria, noctúria, hematúria e tal. Daí passei ele na sala de exame. Daí ele chegou e disse assim, ele ficou de pé, disse assim, escuta aqui, ô Tereke, tu sabe que eu sou advogado também, além de fazendeiro. Digo, sei, respeito muito, meu sonho era ser advogado, mas daí tinha competência, só dei aula de ética na faculdade aqui de Direito da PUC, porque eu fiz filosofia, então dava aula de ética ali na faculdade de Direito. Ele assim, eu vou te dizer uma coisa, o artigo tal invoca a confidencialidade e o segredo médico. Tu não vai me examinar. Digo, o senhor não quer se examinar? O senhor nunca fez exames? Ele, não fiz e não vou fazer. Meu pai morreu com 102 anos e não deixou examinar. Daí o filho dele voltou. Daí, velho, o que foi? Bom lá, o dedo lá, tá? Ele foi. E foram embora. Tá? Agora, na Expo Inter. Daí me liga a filha dele, que é enfermeira, mas não exerce, fazendeira, e estão convencendo ele, porque ele caiu numa escadinha lá numa fazenda e fraturou um osso, não sei aonde, e que no osso apareceu uma metástase. Ele nunca foi examinado nessas condições. Curso superior, filho médico, filha enfermeira, e não há jeito. Então, esse é um dos problemas que o confrade... 5 minutos? 1 minuto? Ponto. Peraí, vamos... desculpa, hein? Mas eu só queria que ficasse isso aqui, ó. Quando é que começa a fazer o rastreamento? O paciente de 5 anos, qualquer cidadão. 50 anos, qualquer cidadão. 45, se tem o pai ou um irmão que teve, ou afrodescendente, começa aos 45. Vai fazer toque retal, PSA total e livre,
E os de 40 anos que tem mutação gênica, BRCA2, que isso aí se acreditava que era só nós, urologistas ingênuos ali, que era só para senhoras. Então, pai e 2 irmãos, ou mutação gênica, que é 9 a 10 vezes maior a chance de ter câncer de próstata, tem que ir. Seguinte, eu não podia falar que nem o professor Marrone? Não, né? Então tá bom. Não vou falar, então. Agora, aquela frase ali, ó, não existem dados conclusivos que possam apoiar medidas preventivas ou dietéticas específicas destinadas a reduzir o risco de desenvolvimento. Então, não tem nada assim que seja crucial, né? Então, o tabagismo, olha só, o tabagismo que todo mundo fala na pneumo, foi associado ao risco aumentado de morte, não de aparecer, mas depois que tem o diagnóstico, é de êxito letal, não é? E com características tumorais agressivas, tá? O tabagismo, mesmo que tenha parado de fumar, meu Deus. E a gente, é uma luta para fazer o sujeito parar de fumar. Seguinte, só mais uma coisa aí, eu vou escapar daqui. Não, pode ser o seguinte, isso aí já vocês todo mundo sabe. Seguinte. Olha só, esse cara que nos ajuda, que a gente faz as palestras na firma dele, que tem 200 cadeiras lá, ele todos, isso eu já mandei aqui, mas a nossa querida academia não deu bola. Isso 2020, tá? Ele pinta os caminhões, olha aqui, ó, o logotipo do Verbo Azul, do Verbo Azul ali também, ele pinta os caminhões, esses caminhões vão daqui para o Rio, para Piracicaba, São Paulo, para Argentina e vão lá para o Chile. Então eu tinha pedido para a magnífica reitora para dar um papel para ele, olha, para agradecer, porque ele é um empresário, né? E ele, o seguinte, o que faz? No Outubro Rosa, ele pinta os caminhões de rosa. E anda por todo o Brasil, eu passo na freeway, buzino para eles, depois mando dizer, olha, vi 3 com a Outubro Rosa agora, e agora vamos ver, tá chegando, hein, o nosso. Então, ele faz tudo isso por nós, e ele nos introduziu, nós não introduziu a nossa associação aqui, que é a coisa mais estupenda do mundo, né? Eu tenho um orgulho aqui, eu conto para todo mundo que sou daqui, conto que a senhora é diretora. Só mais um slide, então. Só mais um. Tá. Os fatores de risco, eu só queria mostrar um. Se a ejaculação do indivíduo for 4 a 7 vezes por mês, ele associa-se quando ele é mais de 21 vezes, tá? Então, o problema é que nem todo mundo ejacula, né? Então, nós temos faixa etária que não tem anorgasmia, não tem ejaculação, por uma série de fatores. A outra coisa, o tabagismo está ali, e que o professor falou, aumento em homens com doença inflamatória intestinal, está aprovado nesse ano de 2023. A reunião foi em março, os caras levaram a documentação ali, não é? Para lá onde era a reunião nos Estados Unidos, tá? E os obesos, desgraçadamente os obesos, o êxito letal, não aparecer, né? Mas o êxito letal é maior. Seguinte, nós temos uma desgraça, só isso aqui, ó, meio minuto. Nós temos uma desgraça em Porto Alegre, que quando a gente receita testosterona para homens hipogonádicos, ele não vai morrer, não. Mas o que está acontecendo é o seguinte, é que colegas dentistas, biomédicos estão vendendo isso. E tem gente morrendo que não sabe que tem câncer de próstata, porque o câncer de próstata não dá câncer no começo. Então, testosterona. Tem 2 meus ali no Moinhos de Vento agora que a gente chamei o outro lá para discutir isso. O que nós vamos fazer com ele? Que sai tumor da cápsula prostática e tal. E cara, a idade, 38 anos. É muito raro ter câncer de próstata 38. Mas o cara é que nem aquele juiz de bola aí.
Obrigado.